E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. E no primeiro vídeo de 2016 vamos dar continuidade aqui ao quadro das páginas para o YouTube. O quadro que, meu Deus, tava surgindo gente até do bueiro aqui de casa pedindo pra eu continuar logo. Eu sei que eu falhei, o episódio de Câmara Secreta foi ao ar há 4 meses atrás, então eu realmente demorei. Mas uma promessa aqui pra vocês: o primeiro vídeo de todo mês vai ser das páginas pro YouTube, beleza? Então o primeiro vídeo do mês que vem, Cálice de Fogo, depois Ordem da Fênix, assim por diante. Acho que assim fica legal, né? Se tu ainda não conhece o quadro das páginas pro YouTube, eu recomendo que tu assista os outros 2 vídeos que eu já tenho sobre esse quadro pra tu entender melhor como ele funciona. Mas pra dar uma resumida, eu releio os livros de Harry Potter novamente, com um olhar um pouquinho mais aprofundado, e tento perceber alguns detalhes que geralmente as pessoas deixaram passar despercebido em suas leituras. E no fim eu acabo fazendo então um apanhado geral sobre o livro, e hoje o apanhado geral é sobre Prisioneiro de Azkaban. Depois da vinheta. Recadinhos iniciais antes de começar o vídeo das páginas para o YouTube. Queria deixar claro aqui que o intuito desse vídeo não é fazer um livro versus filme, nunca foi, é realmente para falar sobre o livro, ok? Vocês também não podem esquecer de ir me acompanhando nas leituras desse episódio. Muita gente que tava me acompanhando desde Pedra Filosofal já tá em Enigma do Príncipe, porque eu realmente demorei muito para lançar o episódio de Prisioneiro de Azkaban. Mas se tu tá começando a ler agora aí, vai lá ler Prisioneiro de Azkaban e depois pra Cálice de Fogo mês que vem, ok? E vamos então pro apanhado geral de Prisioneiro de Azkaban e as coisas que eu percebi lendo esse livrinho pela 5ª vez na vida. Eu sempre vou falar quantas vezes eu li o livro, ok? Ah, só uma coisinha antes da gente começar. Eu só queria falar aqui que a J.K. Rowling já revelou que Prisioneiro de Azkaban foi o livro mais difícil de escrever da série, tá? Então talvez analisar ele seja um pouquinho difícil, mas vamos lá. Sempre começando as análises pela dedicatória. Vamos lá. Para Jill Prewitt e Anne Kelly, as avós do Swing. Jill e Anne eram amigas da J.K. Rowling quando a autora morou em Portugal. Pra quem não sabe, J.K. Rowling já morou em Portugal. Ela dividia apartamento com essas 2 mulheres, e Swing era o nome de um bar ou boate que elas costumavam ir aos sábados à noite. Então por isso as avós do Swing. Outra coisa importante é que o nome da Molly Weasley, antes dela casar com o Arthur Weasley, era Molly Prewitt, e o nome dessa Jill é Jill Prewitt, então pode ser que a referência tenha vindo daí. Acreditem ou não, muita gente me pergunta: Renier, como que o Rony conseguiu outra varinha já que a dele quebrou? Ou será que ele ficou com a dele quebrada pra sempre? Não, meus amigos, na página 12 o Rony revela que o Sr. Weasley vai comprar uma varinha nova para ele, tendo em vista que no começo do livro a gente descobre que os Weasley ganharam aí na loteria do Profeta Diário a incrível bagatela de 700 galeões. Na página 20 nós temos um diálogo em particular onde o Harry vai pedir pro tio Walter assinar o formulário de Hogsmeade e tudo mais, e o tio Walter fala que ele precisa se comportar e não sei o que, e o Harry desafia muito o seu tio. Eu tô comentando isso nesse vídeo porque se tu lê Pedra Filosofal e Câmara Secreta, tu sempre vê o Harry sendo submisso ali aos tios, os tios sempre humilhando ele e ele sempre saindo calado, mas em Prisioneiro de Azkaban ele já tem 13 anos e a gente vê um Harry aí muito mais amadurecido, ou então apenas um adolescente rebelde, como vocês queiram chamar. E é só por isso que eu tô comentando isso, é legal ver o amadurecimento do personagem, uma coisa que a gente não tava acostumado a ver antes. Na página 42, quando o Harry tá no beco diagonal dando uma namorada básica na Firebolt que ele vê na vitrine da loja de quadribol, o proprietário da loja afirma que o time internacional da Irlanda acabou de mandar um pedido para 7 vassouras, e é o time favorito da Copa Mundial. É legal a gente comentar isso porque realmente em Prisioneiro de Azkaban o cara fala que a Irlanda é favorita, sendo que em Cálice de Fogo ela vai ser a campeã mundial de fato. Na página 68, depois do Harry sofrer o seu primeiro ataque do Dementador lá no trem, o Lupin oferece chocolate pra ele e tudo mais, e ele come, e para sua grande surpresa sentiu de repente um calor se espalhar até as pontas dos dedos dos pés e das mãos, ou seja, ele ficou muito melhor do que ele estava se sentindo. É legal a gente comentar sobre isso porque a J.K. Rowling já revelou em vários lugares que a inspiração para ela ter criado os Dementadores foi a sua própria depressão, e o lance de comer chocolate e tal se deve ao fato de que o próprio chocolate tem produtos químicos que liberam endorfinas, que são substâncias que fazem a gente se sentir um pouco melhor e tudo mais feliz ou então mais disposta. Então essa é a explicação: chocolate, dementador, depressão, chocolate. Na página 80 nós temos a primeira aula de adivinhação com a professora Sibylla Trelawney, e ela faz a seguinte predição para Lila Brown, a guria que vai ser a futura namoradinha do Rony lá em Enigma do Príncipe. A propósito, essa coisa que você receia vai acontecer na
sexta-feira, 16 de outubro, mas se a gente der uma olhada no calendário de 1993, que é o ano que se passa Prisioneiro de Azkaban, a gente vê que o dia 16 de outubro caiu num sábado e não numa sexta. Agora um PS aqui, tem um vídeo aqui no canal onde eu afirmei que cerveja amanteigada é uma bebida quente, porque nos próprios livros o Harry descreve várias vezes que ele tomou e se sentiu aquecido e tudo mais, e muita gente falou que isso necessariamente não quer dizer que a cerveja é quente, ela pode ter álcool e fazer a pessoa tomar e se sentir aquecido mesmo sendo gelado. Mas na página 119 nós temos o seguinte, blá 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 blá, 3 vassouras para tomar canecas espumantes de cerveja quente amanteigada e outros tantos lugares. Então eu acho que a cerveja realmente é quente, hein galera? Uma coisa rapidinha, no início do vídeo eu falei que o intuito não era fazer livro versus filme e tudo mais, mas eu preciso mencionar uma coisa aqui. Na página 129 a Hermione diz que o lobisomem se diferencia do lobo verdadeiro por pequenos detalhes, e ela ia começar a falar do focinho do lobisomem e o Snape interrompe ela. Ou seja, uma pessoa transformada em lobisomem e um lobo de verdade são muito parecidos, a diferença é quase mínima. E no filme, quando o Lupin se transforma, o lobisomem dele não tem nada a ver com o lobo, tá ligado? Ele é tipo mais... ele tem mais aparência de humano do que aparência de animal. Isso é uma coisa que realmente me incomoda. Eu lembro quando assisti Prisioneiro de Azkaban pela primeira vez, apesar de eu ser muito criança na época, eu lembro que eu já fiquei incomodado com isso, que aquilo ali, pra mim, não é um lobisomem, velho. Sério, não é mesmo. E era só isso que eu queria falar mesmo. Na página 130, ainda na aula que o Snape deu de defesa contra a raça das trevas, ele fala que isso está errado. O Kappa é encontrado mais comumente na Mongólia. Mongólia não, né? Mongólia. Kappa, pra quem não sabe, é uma criatura mágica do mundo de Harry Potter, ok? E é legal a gente comentar sobre isso, porque, como eu já disse aqui na página 130, o Snape fala que o Kappa é da Mongólia, mas se tu for ler Animais Fantásticos e Onde Habitam, esse livro aqui, mais precisamente na página 44, nós temos aqui a descrição do Kappa pelo próprio Newt Scamander, né? Que é um magizoologista muito famoso, ou seja, ele sabe do que ele tá falando. E ele fala o seguinte: o Kappa é um demônio aquático do Japão que habita lagos e rios rasos. E é legal a gente falar sobre isso porque tem uma anotação do Harry. Ele sublinhou Japão e escreveu: Snape também não leu isso, uma referência a Prisioneiro de Azkaban, onde o Snape fala que o Kappa é da Mongólia. Genial, né? Na página 151, a nossa querida professora Minerva McGonagall vai ao bar Três Vassouras e pede pra Madame Rosmerta, a dona do bar, uma água de Gilly pequena. Por que eu tô falando isso? Porque pra quem não sabe, em inglês, o Gilrisho, que é aquele negócio que o Harry toma lá em Cálice de Fogo pra segunda tarefa do torneio, em inglês aquilo se chama Gillyweed. E é legal a gente comentar isso porque muito provavelmente a água de Gilly tem Gilrisho nos seus ingredientes, já que, né, a água de Gilly, Gillyweed, apesar de não ter nada confirmado e tudo mais, o nome lembra, então parece ser, né? Inclusive, pra quem não sabe, lá no parque de Harry Potter, a garrafinha de água tá escrito, tipo, Gilly Water, tá ligado? Tipo, água de Gilly. Apesar de ser uma água normal mesmo, mas eles, até nisso, eles pensaram em fazer os fãs se lembrarem e tal. Muito genial. Já na página 193, meus amigos, a J.K. Rowling ensina uma cantada genial pra gente, cara. Acontece no jogo de quadribol da Grifinória contra a Corvinal, quando a Cho Chang, sim, a Cho Chang, se tu não sabe, ela já é introduzida no livro de Prisioneiro de Azkaban, ela dá um sorrisinho pro Harry e o Harry sentiu uma ligeira pulsação na região do baixo ventre que ele achou que não tinha relação alguma com o seu nervosismo. Então na próxima vez, se tu quiser chegar no teu crush, tu chega pra ele e fala: quando eu te vi, eu senti uma ligeira pulsação na região do baixo ventre. Cara, é tiro certo. Já na página 242 a gente descobre que o carrasco que teria executado o Bicurso se chama McNair. Isso é muito importante para os futuros livros de Harry Potter porque depois a gente vai descobrir que o McNair é um comensal da morte, então a panelinha já estava formada ali desde o início. O Lúcio, que faz a comissão das criaturas lá aprovarem o Bicurso ser executado, e no fim quem mesmo vai executar é um próprio comensal da morte, então a panelinha já estava formada desde antes do Voldemort voltar. Vamos agora a um erro de continuidade no livro de Prisioneiro de Azkaban, e isso não é coisa da tradução, tá? Porque na versão em inglês eu verifiquei e também acontece. Na página 243 é descrito que o Bicurso estava amarrado a uma árvore atrás do canteiro de abóboras. Já na página 292, quando Harry e Hermione voltam no tempo, o Bicurso estava amarrado à cerca em volta do canteiro de abóboras, ou seja, antes ele estava amarrado na árvore, depois ele estava amarrado na cerca. Um detalhe mínimo, né? Mas só pra comentar mesmo. Agora vamos a mais um possível erro que tem no livro de Prisioneiro de Azkaban. Na página 255, o
Lupin diz o seguinte pra Hermione: você verificou a tabela lunar e percebeu que eu sempre ficava doente na lua cheia? Porque ela descobriu que ele é lobisomem e tudo mais. Ou seja, o Lupin prova pra gente que todas as vezes que é descrito no livro de Prisioneiro de Azkaban que ele não tava em algum lugar porque ele tava doente, é porque ele tinha se transformado em lobisomem na lua cheia, certo? E por que que eu tô falando isso? Porque tem duas transformações do Lupin nesse livro que a gente sabe quais foram as datas que elas ocorreram. A primeira acontece na página 170 e é quando Dumbledore fala que receia que o Lupin esteja doente outra vez, pouca sorte que isso fosse acontecer no dia de Natal. Ou seja, no Natal, 25 de dezembro de 1993, o Lupin tava doente, ou seja, tinha se transformado em lobisomem. Mas se tu dá uma olhada no calendário lunar do Hemisfério Norte em 1993, tu vai descobrir que a lua cheia de dezembro aconteceu no dia 28 e não no dia 25. Depois, na página 294, a gente descobre de novo que o dia que aconteceu aquele negócio lá do Salgueiro Lutador, do Sirius em Hogwarts e tudo mais, lá na Casa dos Gritos, foi no dia 6 de junho, porque é o dia que o Bicurso foi executado, no dia 6 de junho ao pôr do sol. E dessa vez, verificando o calendário lunar do Hemisfério Norte de 1994, porque virou o ano, daí é junho de 94 e não mais de 93, a gente descobre que a lua cheia desse mês foi no dia 23 e não no dia 6. Isso é um negócio que me incomoda bastante, tipo, eu não sei se é um erro ou se a J.K. Rowling realmente olhou um calendário que eu não olhei, mas eu realmente olhei uns 3 calendários lunares e realmente foi nessa data, tá ligado? Eu não sei por que ela se descuidou ou não sei se tem algum outro motivo, tá ligado? Mas é um negócio que me incomoda. Eu tenho certeza que se eu tivesse lido Prisioneiro de Azkaban e fosse verificar o calendário lunar, eu ia ficar muito feliz de ver que bateu, tá ligado? Eu ia achar ela mais genial do que ela já é, porque realmente o calendário bateu. Mas daí eu realmente vejo que não bate e eu confesso que eu fico um pouquinho desapontado. Mas fazer o quê? E agora vamos a uma passagem que vai ser extremamente importante para Relíquias da Morte. E sim, ela já acontece em Prisioneiro de Azkaban. E é por isso que eu acho a J.K. Rowling genial, porque ela faz essas ligações do terceiro livro, um negócio que vai ser importante pro sétimo e tal. E vamos lá. É depois que o Harry não deixa o Sirius e o Lupin matarem o Pedro Pettigrew e tudo mais, o Dumbledore fala o seguinte: Pettigrew lhe deve a vida. Você mandou ao Voldemort um emissário que está em dívida com você. Quando um bruxo salva a vida de outro, forma-se um certo vínculo entre os dois. E depois na página 313 ele continua: mas confia em mim, quem sabe um dia você se alegrará por ter salvado a vida de Pettigrew. E quem já leu Relíquias da Morte sabe muito bem do que eu tô me referindo. Eu não vou contar em detalhes, mas pra quem não sabe, lá em Relíquias da Morte, essa dívida finalmente vai ser paga. E essa passagem também prova pra gente, mais do que a gente já sabe, que o Dumbledore realmente é um bruxo muito extraordinário, que ele realmente sabe tudo de tudo que ele tá falando, e ele acerta mais uma vez nisso daí. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, porque a bateria tá acabando. Mentira, porque eu realmente já terminei o que eu tinha pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado do terceiro episódio das páginas para o YouTube. Se tu gostou, não esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo. Se essa é a primeira vez que tu tá assistindo a um vídeo do canal Expresso de Hogwarts, seja muito bem-vindo, meu amigo. O meu nome é René e eu faço vídeos apenas sobre Harry Potter, então se tu curtiu esse vídeo aqui, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de me acompanhar na leitura dos livros, já vai pegando teu Cálice de Fogo lá na tua prateleira, porque o primeiro vídeo de fevereiro aqui do canal vai ser o das páginas pro YouTube de Cálice de Fogo, ok? Minhas redes sociais estão na descrição aqui do vídeo, links importantes para outros sites também vão estar aqui. Chequem aí, é sempre muito importante ler a descrição do vídeo, beleza, pessoal? É verdade mesmo. E no mais é isso, a gente se vê num próximo vídeo, então valeu e é nóis!